Abram suas Bíblias no livro de Mateus, no seu capítulo 9, a partir do verso 9. Abram aí, por favor. Amém? Diz assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu, e estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o significado: quero misericórdia e não sacrifício. Pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Amém? Em algumas versões, você tem, no final de pecadores, você vai ter ali um colchetes dizendo ao arrependimento, os pecadores ao arrependimento. Quando você olha essa palavra, o que vem na sua mente? Quando você olha essa palavra de Jesus, o que vem na sua mente? Quando Jesus chega e fala o seguinte: olha, misericórdia quero e não sacrifício. Jesus chega e está citando Oséias 6,6, que vai dizer: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, Jesus, ele chega para os fariseus e carrega uma palavra de crítica pesada sobre a vida deles. Por isso eu quero que você vire para o seu irmão agora e pergunte a seguinte situação para ele. Pergunte assim para ele: você é um improvável? Pergunta para ele: você é um improvável? Olha o que Jesus está dizendo, querido. Olha a narrativa da história. Jesus, ele vai para a casa de Mateus. Jesus passa, para você entender o que está acontecendo ali. Publicanos eram pessoas que eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. O Império Romano, nessa época contemporânea de Jesus, era o império que dominava os judeus, dominava Israel. E aí, ele passa por uma mesa e ele encontra quem? Mateus. Que estava fazendo o que ali? Coletando impostos dos judeus. Ele, sendo judeu, ele estava coletando impostos dos judeus para o Império Romano. E isso criava, no meio dos judeus, uma certa... como é que eu vou dizer uma palavra hoje? Um certo ranço daqueles que também eram judeus, mas que trabalhavam para o Império Romano. E a partir daquele momento, Jesus passando por aquela movimentação, ele vê Mateus. Ele chega para Mateus e fala assim: segue-me. Quando Mateus segue Jesus, Mateus leva Jesus para onde? Para a casa dele. Levando para a casa dele, Mateus, ele pensa da seguinte forma: não vou trazer o mestre só para mim, já que eu segui ele, o que eu tenho que fazer? Tenho que chamar os meus amigos, aqueles que estão comigo.
Então Mateus chega, enche a casa dele com outros publicanos e outros pecadores que estão ali, para que eles encontrem quem? Jesus. Só que os fariseus, olhando aquela cena, eles se enchem de raiva. Porque para um fariseu que vivia segundo as regras da lei, exteriormente ele se sentia unção tão grande que aquelas pessoas não eram dignas de estarem junto dele, de sentarem à mesa com eles. Porém, Jesus, ele quebra esse paradigma e traz esses pecadores e publicanos para perto dele. E fala o seguinte: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes e para os pecadores, para trazer arrependimento a eles. Porque os são não precisa de médico, mas ele estava criticando os fariseus ali. Já que você é são, você não precisa de médico, né? Porque o seu nível é tão alto que você não precisa mais de nada. E por isso eu quero conversar com vocês nessa noite sobre encontros improváveis. Jesus, ele era um mestre em ter encontros improváveis, Bira. Jesus andava por Jerusalém, que era o maior âmbito de movimentação dele. Ele ia por outros lugares, mas o maior âmbito de ação de Jesus era em Jerusalém. E ali em Jerusalém, o que mais fazia era ter encontros improváveis. Jesus, uma certa vez, estava vindo de um local onde ele tinha que passar por Samaria. E ele para numa cidade chamada Sicar, aonde ele encontra, ao meio-dia, uma mulher que foi pegar água no poço. Primeiro, meio-dia não era não era horário para você pegar uma água no poço. Aquela mulher, ela estava sozinha pegando a água no poço. Meio-dia é o horário que o sol está batendo mais firme ali naquele momento. E aquela mulher tinha ido sozinha buscar água no poço. Onde o costume daquela época é que todas as mulheres elas iam na parte da manhã, onde não tinha tanto calor. Mas aquela mulher estava sozinha. Jesus se aproxima daquela mulher, que é uma mulher samaritana, e chega para ela e fala com ela. Aquela mulher, ela leva um susto. Pelo seguinte motivo: primeiro, o judeu não falava com o samaritano. E segundo, o homem não falava com a mulher. Então piorou mais ainda a situação. E Jesus quebra esse paradigma, pastor Ronaldo. E aí Jesus chega e pede para aquela mulher um copo de quê? De água. Jesus quebra o terceiro paradigma para aquela mulher. Sabe por quê? Porque para o judeu era proibido tocar em qualquer objeto do samaritano, porque ele seria considerado impuro. Mas Jesus chega e pede um copo de água. A mulher chega para ele e fala assim: mas não tem nem por onde pegar água, porque a primeira coisa que ela imaginou foi assim: como é que eu vou dar do meu objeto de beber para ele? Porque ele, segundo o costume judeu, ele vai se tornar impuro. Mas Jesus, ele não estava preocupado com isso. Aí Jesus começa um diálogo com essa mulher e começa a falar sobre a água da vida com ela. E aí, quando ela chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu quero essa água da vida. Jesus chega para ela e fala o seguinte: então, vai lá na sua casa, chama o seu marido e volta aqui.
Aí ela chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus chega para ela e fala assim: dizeste certo, porque já estivesse 5, e esse que está contigo não é teu. Aquela mulher, ela é exposta ao pecado dela. Mas ela não é exposta ao pecado dela para que ela seja humilhada. Ela é exposta ao pecado dela para que ela fosse salva. Jesus, naquele momento, tirou as escamas dos olhos dela, expondo para ela a situação a qual ela vivia, irmão. E talvez você entrou aqui hoje com algumas situações para serem resolvidas. Talvez você entrou aqui hoje com algumas questões, não de repente igual a essa mulher, mas com outras questões que você precisa resolver. Com questões aonde você está se perguntando, você está perguntando para Deus, Deus, e isso, e Deus está mostrando para você, dizendo o seguinte: olha, deixa eu ter um encontro improvável com você nessa noite. Deixa eu dar para você a água da vida que eu dei para ela. E aquela mulher, quando ela tem aquele encontro, a primeira coisa que ela faz, ela ir correndo para dentro da cidade e anunciar Jesus. E sabe o que aconteceu? A cidade foi impactada por causa da palavra dela. E Jesus não tinha nem entrado na cidade ainda, irmão. Volta para o seu irmão e pergunta: você é um improvável? Você é um improvável, irmão? Se a gente for colocar pessoas aqui nessa igreja, a gente vai achar um monte de improváveis aqui. Muita coisa, muita coisa. Hoje a gente estava na classe de discipulado, né? Eu, Elisa, pastor Ângelo lá. E a gente estava conversando lá na classe com todo mundo. E filhão Yuri entrou lá na sala lá para ficar um pouquinho lá com a gente, para tirar uma casquinha lá. E aí, a gente estava conversando lá na sala, junto com todo mundo, e aí ele falou como é que foi a conversão dele. Sabe onde é que foi? Lembra o evangelismo que nós fizemos aqui na Rua 7? O Yuri e mais 2 amigos aceitaram Jesus ali naquele dia. Os outros 2 amigos acabaram não continuando. Mas o Yuri, que está ali agora, trabalhando na mídia, ele continuou. Ele insistiu. E sabe o que aconteceu, irmão? Que ele continuou e ele insistiu. O Yuri, que de repente ele tinha uma perspectiva, talvez não muito boa, às vezes as pessoas olham assim e falam assim: olha, ele mora lá dentro da comunidade, ele não tem uma perspectiva muito boa. Deus começou a liberar sobre o Yuri um entendimento do que ele deveria ser a partir daquele momento para frente. Sabe o que ele fez, irmão? O Yuri virou empreendedor. O Yuri, nesse tempo, Yuri montou a barbearia dele. E ele estava compartilhando conosco hoje que ele poderia sair da comunidade e trabalhar em outros lugares. Só que ele entendeu em Deus que ele deveria ficar lá para que ele fosse inspiração, para que outros também olhassem para ele e vissem que é possível, sim, estar ali dentro e mudar. Ter uma decisão diferente. Tudo isso porque ele teve um encontro improvável. Vocês estão entendendo? Jesus, ele é mestre em ter encontros improváveis, irmãos. Uma certa vez, estava tendo uma festa em Israel. E dentro dessa festa, Jesus aparece. Só que Jesus, ele não vai para essa festa. Jesus, ele entra em um outro ambiente,
onde tinha um determinado poço ali, onde residia ali muitos doentes e coxos, onde as pessoas aguardavam ali o balançar do anjo naquelas águas para que elas pudessem ser curadas. Isso está lá em João. Jesus entra naquele lugar, tendo uma festa, Jesus entra naquele lugar. Jesus desce e ele encontra quem? Um coxo ali. Encontrando aquele coxo, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Aí aquele homem fala assim: Senhor, mas eu não tenho ninguém para me levar até a água. Aí Jesus chega para ele e fala assim: você quer voltar a andar? Ele quer. Aí Jesus só falou assim: então levanta, pega a sua cama e vai. Aquele homem chegou, pegou a cama dele e foi. Jesus, ele foi aonde ninguém foi. Aí sabe o que aconteceu? Os fariseus olharam aquele homem, porque ele estava andando com a sua cama na mão, indo para a sua casa. Aí os fariseus chegaram e começaram a criticar aquele homem, dizendo: por que você está levando a sua cama? Hoje é sábado, você não poderia estar carregando a sua cama. Aí aquele homem chegou e falou o seguinte: olha, mas o homem que me curou falou para me pegar a cama e ir. Eles perguntaram: e quem foi que falou isso para você? Aí quando ele apontou, Jesus já não estava mais lá. Mas olha a hipocrisia, irmãos. Estava tendo o que em Israel? Uma festa rolava em Israel. Mas o homem ser curado e levantar, pegar a sua cama e andar para sua casa não podia. Mas uma festa podia. Você está entendendo? O Senhor é aquele dos encontros improváveis. O Senhor é aquele que, por mais que esteja rolando uma festa e ninguém está percebido, de repente você está assim, sentindo nessa noite, falar assim: poxa, eu estou aqui, ninguém está me percebendo. Jesus está te percebendo, sim. Aquele homem, ele foi percebido mesmo rolando uma festa. Jesus não foi para a festa, Jesus foi até ele. Ah, pastor, mas tem mais gente aqui na igreja que teve encontro improvável? Tem, irmão, tem um monte. Ah, se você for ver, tem um monte deles, irmão. Não é não, pastor Roberto? Alguém falaria que o pastor Roberto já foi um alcoólatra, irmão? Um homem beberrão que vivia caindo pelas ruas. Deu muito trabalho, né, pastor Dorinha? Deu muito trabalho. Meu Deus do céu. Sofreu. Mas quando ele teve um encontro improvável com Deus, agora a embriaguez é só no espírito, não é não, pastor Roberto? O Senhor é aquele dos encontros improváveis, irmãos. Encontros improváveis que mudam histórias, que mudam destinos. Ele muda o destino, irmão. Ele muda a história. Se você estiver disposto a ter esse encontro. Porque Ele está aqui. E Ele quer ter esse encontro com você. Ele quer ter esse encontro com você. Uma certa vez, Jesus estava no templo, ensinando. Ele estava ali, no templo, ensinando. E ali no templo, ensinando, chega os fariseus com uma mulher que foi pega em adultério naquele momento. Sabe o que aconteceu? Pegaram aquela mulher. Imagina a cena, irmãos. Se a mulher foi pega em adultério naquele momento, então roupa
era uma coisa que poderia estar vestindo muito adequada. Aquela mulher ela é levada para o templo e fica no meio de todos eles ali, sendo exposta. E aqueles homens começam a indagar Jesus. Senhor, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar essa mulher. No final, irmãos, isso era uma pegadinha que eles queriam com Jesus. Sabe por quê? Porque a lei de Moisés realmente dizia isso. Porém, como Israel estava debaixo da lei do Império Romano, qualquer tipo de decisão capital que envolvesse morte só poderia ser tomada por os romanos. Então, eles estavam querendo o quê? Que Jesus dissesse o quê? Apedreje. Se fizesse isso, Jesus seria levado como, está contra a lei de Roma. Era uma pegadinha. Mas Jesus, irmão, ele sabia, ele conhecia o coração daqueles homens. E muito mais do que isso, ele sabia, ele não era hipócrita com relação ao que estava ocorrendo. Jesus, diante da indagação dele, Jesus abaixa a cabeça e começa a rabiscar, irmão, no chão. No meio do templo. E eles insistindo. Aí Jesus levanta a cabeça, olha para eles e fala assim, faz o seguinte, quem não tiver pecado nenhum, atira a primeira pedra. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que do menor ao maior foram largando as pedras e indo embora. Jesus estava ali de cabeça baixa, escrevendo, levanta a cabeça e se depara somente com aquela mulher. E naquele momento Jesus chega para ela e fala assim, onde estão os seus acusadores? Ela falou, não tem mais ninguém, foram todos embora. Jesus chega para ela e fala o seguinte, para você entender como eu falo quando Jesus não é hipócrita, irmão. Alguém adultera sozinho? Sim ou não? Quantos foram levados? Cadê o homem da história? Jesus chega para aquela mulher e fala o seguinte, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Sabe o como é maravilhoso disso tudo, irmão? Quando Jesus chega e fala o seguinte, aquele que não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra, quantos tinham ali naquele momento que não tinha pecado nenhum? Quantos? Quantos? Só tinha um, irmão. Jesus. E esse, o único que poderia tacar a pedra, abriu mão de tacar a pedra. Aquele que poderia trazer um julgamento sobre a vida dela, usou de misericórdia. E fala para ela, vá e não peques mais. Um encontro improvável, irmão. Um encontro improvável que pode mudar a vida e pode mudar o destino, não só sua como da sua casa. Não somente sua, mas da sua casa. A partir do momento que você decide realmente sobre esse encontro. Quantos aqui já escutaram a história do pastor Ângelo? De um encontro improvável. Sabe como foi o encontro do pastor Ângelo com Deus, irmão? Foi num cemitério, fazendo o sepultamento do amigo dele. Onde chegou ali o pastor Nilton e pregou uma palavra naquele momento que impactou a vida dele. E a partir dali ele decidiu mudar de vida. Quantos e quantos, irmãos, encontros improváveis nós temos aqui? Quantas pessoas aqui são fruto de um encontro improvável, irmão? Quantas pessoas estão aqui e muitas vezes
estão aqui relembrando agora. Como é que foi o seu encontro com Jesus? Como é que foi o dia da sua conversão? Você lembra disso? Como foi que você aceitou a Jesus? Como é que você veio para Ele? Como é que foi o início da sua história? Como isso desenrolou? Como isso foi feito? Quantos encontros improváveis, irmãos? E a gente muitas vezes acha e olha para a pessoa e fala assim, não, essa pessoa não é digna de Jesus. A gente muitas vezes julga alguém, pastor Ronaldo, achando que Jesus não é para ela. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Nenhum de nós é merecedor da graça. Nenhum de nós é digno dela. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Se não fosse o amor e misericórdia de Deus, irmão, nós não estaríamos aqui. Você acha que nós somos mais merecedores do que, de repente, o traficante que está lá no meio da comunidade? Você acha que nós somos mais merecedores do que uma menina que esteja se prostituindo? Você acha que nós somos mais merecedores, irmão, do que qualquer um que cometeu algum crime que está agora ali preso, encarcerado? Vocês acham realmente que nós somos mais merecedores que eles? Não, irmão, não somos. Não somos. Sabe por quê? Um dos homens mais cruéis, mais sanguinários, já relatados na Bíblia, encontrou misericórdia. Um dos homens, irmãos, que a Bíblia relata que era impiedoso com relação a isso, encontrou misericórdia. Esse homem, ele fala assim, lá em 1 Timóteo 1,15. Olha o que ele vai dizer. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o quê? O principal, irmão. Sabe quem falou isso? Paulo. Sabe quem foi Paulo, irmão? Sabe quem foi Paulo? Paulo foi aquele, lá em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 8, no seu versículo 1, na parte A, que quando estavam matando Estevão, Paulo estava ali olhando. E sabe o que a Bíblia vai dizer? E Saulo consentia na morte de Estevão. Ele se alegrava. Ele queria aquele sangue. Ele queria aquela morte. Sabe, irmão, o que vai dizer depois? Lá no capítulo 9 de Atos, vai dizer o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, tanto homem quanto mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, aproximou-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor, e ele caiu em terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-se, entra na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Paulo, irmãos, ele era cruel, sanguinário,
Paulo matava, Paulo queria ver sangue, Paulo entrava pelas casas dos crentes e arrancava todos eles. Ele não queria saber se era homem, mulher, criança. Ele agia com extrema crueldade. Mas a misericórdia também o encontrou, irmão. A misericórdia o encontrou, irmão. E ele teve um encontro improvável com Cristo, irmão. Aí sabe o que aconteceu? Para melhorar mais ainda, ele ficou cego durante 3 dias. E para que ele enxergasse, sabe o que precisou acontecer? Deus chamou Ananias. É engraçado que esse Ananias, ele só é citado uma vez na Bíblia, irmão. A única vez que ele é citado é nessa vez. Ele só é citado para fazer isso. Para ir lá e orar por Paulo. Então, ele chegou para Paulo, que era Saulo na época, e falou assim: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava? Não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Paulo, um dos assassinos mais cruéis que a Bíblia relata, teve um encontro improvável com Jesus, que mudou a vida dele, mudou a trajetória dele. Mas precisou um Ananias, irmão, e irá orar por ele. Temos quantos Ananias aqui? Somente 2 ou 3? Meu Deus! Vou repetir. Temos quantos Ananias aqui nessa igreja? Quantos estão dispostos, irmãos? Dispostos, irmãos, a orar por aqueles que te perseguiam? Quantos estão dispostos, irmãos, a trazer libertação para aqueles que estavam tentando te matar? Quantos estão dispostos, irmãos, a trazer visão àqueles que estavam cegos nas trevas, preenchidos pelas trevas, sem a iluminação da verdade de Cristo? Quantos estão dispostos a serem uma ponte para o improvável de Deus? A gente tem falado na preparação do RVA. Algumas pessoas que estão aqui estão na preparação do RVA. E a gente tem um tema na preparação do RVA. Todo RVA tem um tema. Mas o tema desse ano na preparação do RVA é filhos que adotam e reconciliam. E a gente tem trabalhado nesses 2 meses sobre filhos que adotam e reconciliam. Quem é você, irmão, nessa história? Ananias teve um encontro improvável com Deus, com certeza. E através daquele encontro improvável com Deus, ele seguiu uma direção linda de Deus e foi lá e orou por Saulo, trazendo visão para ele, para que ele, a partir daquele momento, tivesse uma transformação na vida dele. Quem são as pessoas, irmãos, ao qual você precisa, nessa noite, de repente, liberar um perdão, de repente, orar por ela, de repente,
a grande problema que você está vivendo na sua vida não seja porque essa pessoa está te perseguindo, mas seja porque você ainda não tomou uma atitude daquele que teve um encontro improvável com Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão aqui nessa noite e de repente precisam ter essa verdade marcada no seu coração? Quem é você nessa história? Quem é você? Porque se você já foi uma vez um Saulo, irmão, está na hora de você virar Ananias, para que outros Saulos sejam salvos. Quem é você nessa história? Está na hora, irmão, da gente construir pontes, começar a derrubar as paredes e construir pontes. Construir pontes para que outras pessoas possam ter um encontro improvável com Deus. E talvez, irmão, você esteja aqui e você já teve esse encontro, só que hoje em dia você está meio perdido nessa história. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus também não esquece de você. Sabe por quê? Porque na crucificação todos abandonaram Jesus. Todos sumiram. A maioria deles voltou a fazer o que fazia antes, foram pescar. Só que ao terceiro dia, irmão, quando aqueles homens tinham abandonado Jesus, Jesus estava lá, foi na praia e só deu um comando para eles: joga a rede ali. E eles entenderam quem estava falando. De forma que Pedro caiu na água, saiu desesperado, irmão, para encontrar Jesus. Mas Pedro já tinha tido um encontro com Deus, sim, irmão. Caminhou com ele durante 3 anos. Mas em algum momento, irmão, ele fraquejou. E ele saiu dali. Só que Jesus não esqueceu dele. E ele também não esquece de você. Quantos aqui, irmãos, tiveram um encontro improvável e precisam reacender essa chama? Eu quero chamar o ministério de louvor aqui, porque eu não quero passar do meu horário. Eu queria que você meditasse nessa noite e você pensasse nisso que a gente está falando. Vira para o seu irmão de novo e pergunta: você teve um encontro improvável? Você é fruto de um encontro improvável? Pergunta para o seu irmão, pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu e a Elisa, a gente costuma sempre falar isso. Se você foi o primeiro da sua família, irmão, a se converter, não é porque você era o melhor de todos para se converter, irmão, é porque você era o pior. Porque se você se converteu, irmão, a sua família vai falar assim: não, se ele foi e ele está sendo transformado por esse Deus, irmão, então, parceiro, eu também preciso disso. Então eu também quero. Seja ponte, irmão. Seja ponte. Nós não somos merecedores, irmão, mas ele nos amou ao ponto de sermos adotados por ele. A palavra de Deus vai dizer que o sacrifício de Cristo, a misericórdia, o amor dele, irmão, foram tão grandes que ele nos deu o poder para sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. A sua misericórdia, irmão. E aí Jesus estava sentado na mesa com os publicanos e os pecadores, comendo, irmão, batendo papo. E aí perguntaram: por que o mestre de vocês senta com publicanos e pecadores? E aí ele diz: aprendei o que está escrito. Misericórdia quero e não sacrifício.
Seja ponte, irmão. Seja uma ponte, irmão, de adoção. Seja uma ponte, irmão, de reconciliação. Quem precisa nessa noite fazer isso? Você que foi fruto de um encontro improvável, quem Deus está trazendo para você agora? Quem o Espírito Santo está trazendo aí na sua mente agora e no seu coração essa pessoa? Não resista ao Espírito, irmão. Não resista ao Espírito, irmão. Quem o Senhor está trazendo aí agora na sua mente e no seu coração? Dizendo o seguinte: olha, seja o Ananias dessa pessoa. Que ela precisa de você. O Ministério de Louvor vai cantar uma música. Eu quero fazer um desafio para você. Se você, nessa noite, entendeu que você não teve ainda um encontro improvável com Deus, mas quer fazer dessa noite esse encontro improvável com Deus, levante a sua mão e venha aqui na frente. Se você que teve um encontro improvável com Deus está sentado do lado de alguém e quer ser um Ananias para essa pessoa, pergunte para ela: você já teve um encontro com ele? Porque se você não teve um encontro com ele e você quer ir lá na frente, eu te ajudo. Eu vou junto com você. Faça a pergunta, irmão. Tenha coragem, faça a pergunta para essa pessoa. Olha quem está atrás de você, olha quem está na frente de você. Pergunte isso para ele. Não tenha medo. Seja você, irmão, esse Ananias dessa noite. E se você, irmão, está de repente como Pedro, que por algum motivo você chegou e abandonou tudo, o Senhor não esqueceu de você. Chegou um improvável, irmão. O Senhor vai estar... Nós vamos estar louvando aqui. E aqui vai estar liberado para que você tome a sua decisão nessa noite. Mas não perca essa oportunidade, porque essa oportunidade pode mudar a sua vida, pode transformar a sua casa e a sua família. Não perca isso. Não perca.